Olá, tudo bem? Que bom que você está comigo novamente. Bom, hoje eu falarei sobre o microcomputador, de que partes ele é composto e também um pouco de outros equipamentos que não são chamados diretamente de computadores, mas que desempenham muitas das funções que um microcomputador desempenha, seja em sua substituição ou até como seu complemento no cumprimento das tarefas do dia a dia. Com origem no ábaco, passando pelas máquinas de calcular e suas engrenagens, depois evoluindo com usos de relés e seu funcionamento eletrônico ou eletromecânico, durante muito tempo o computador foi utilizado quase que exclusivamente em operações de cálculo. Computador, microcomputador, PC, como que você quer chamar? O equipamento é um computador porque realiza cômputos, ou seja, cálculos. Isto porque, ainda que ele desempenhe uma série de tarefas multimídia, o seu funcionamento interno é baseado em manipulação de números. Micro, porque com o passar dos anos ele foi diminuindo de tamanho. Vamos lembrar? Desde aquele monstro que tinha o tamanho de uma sala e que era usado praticamente para a guerra, passando pelo mini-computador, aquele armário que a IBM começou a fabricar em série lá na década de 70 e que atendia somente a grandes organizações, chegando ao microcomputador, que é o equipamento que cabe sobre a mesa de qualquer escritório ou a escrivaninha do seu quarto, e, portanto, chamado de computador pessoal ou simplesmente PC, sigla derivada do inglês Personal Computer. A diminuição não parou por aí. Vieram os laptops e notebooks para que pudéssemos transportá-los com facilidade. Enquanto isso, o telefone celular foi ganhando poder de processamento e assumindo funções que iam além de simples ligações. E para fazer jus à sua esperteza, hoje os chamamos de smartphone. E, não necessariamente nesta mesma ordem cronológica ou de tamanho, toda essa parafernália ainda recebeu o complemento das tablets e dos smartwatches, os relógios inteligentes. A partir desse momento, quando eu utilizar a palavra computador, saiba que eu estou me referindo de forma genérica a todos esses equipamentos que foram citados. Uma coisa é certa, independentemente do tamanho ou do conjunto de funções que eles realizam, todos eles possuem praticamente as mesmas características de hardware, ou seja, um equipamento que recebe estímulos do usuário, processa, calcula e devolve alguma informação para o usuário. E para fazer isso, se conecta com outros equipamentos, através de cabos, sinal de rádio e infravermelho. Em uma visão contemporânea, o hardware do computador pode ser dividido em dois grandes grupos: a CPU, que é o conjunto de componentes e placas internos, e os periféricos, que são os componentes que interagem com o usuário, como o teclado, o mouse, o monitor, a impressora e por aí vai. Eu vou começar falando do primeiro grupo, a CPU. Lá nos idos da década de 1970 e 1980, o termo CPU referia-se exclusivamente ao chip, responsável pelos cálculos e tomadas de decisões. Com o tempo, a sigla foi ampliando seu uso e hoje ela é utilizada para referenciar aquela caixa, o gabinete, com tudo que está embutido ali e que, na visão de muitos, corresponde ao cérebro e ao coração da máquina. Eu vou seguir nessa mesma linha e começo então falando desses órgãos, ou seja, desses componentes internos. É importante lembrar que cada um desses componentes será objeto de estudo mais aprofundado em aulas futuras. Mas vamos lá? O primeiro deles é o processador, aquele que há algumas décadas era chamado de CPU. Ah, sim, é importante dizer que muitas pessoas ainda se referem ao processador como CPU, e que elas não estão erradas em chamá-lo assim. Ele é o responsável pelo cálculo, tomada de decisões e manipulação dos dados. É ele que orquestra tudo o que é feito pelo computador. É o cérebro. Ou um pedaço dele, pois assim como um ser humano calcula e toma suas decisões baseadas em dados, esses dados residem na memória. O computador utiliza a memória tanto para a realização das tarefas enquanto trabalha, quanto para armazenamento. Assim como nós, a memória de curto e de longo prazo. Tanto o processador quanto a memória se conectam a outros componentes através da placa-mãe. Ela é como se fosse a estrutura de ossos, músculos e tecidos do corpo humano, através da qual tudo está conectado. E por fim, para que a CPU possa ser conectada a outros equipamentos externos, existem as controladoras. Esses outros equipamentos externos são justamente o que chamamos de periféricos. Alguns periféricos são essenciais ao funcionamento de um PC, como é o caso do monitor e do mouse. Outros nem tanto assim, como a impressora, por exemplo. Vamos ver?
Para que o computador possa receber dados do usuário, são necessários os chamados dispositivos de entrada. Entrada, justamente porque o usuário fornece dados de entrada para o computador, ou seja, entram dados no equipamento. Para a entrada de dados nos primeiros computadores eletrônicos, os programadores tinham que girar botões e acionar chaves, pois tal procedimento exigia a condução ou interrupção diretas de eletricidade. Isso será abordado com mais detalhes em uma próxima unidade. Posteriormente, essas entradas eram feitas através dos cartões perfurados. Sim, aqueles que Jacquard já utilizava em suas máquinas de tecelagem. Somente por volta de 1950 é que os computadores passaram a utilizar os teclados com layout baseado nas antigas máquinas de escrever. Com a popularização dos computadores e a introdução das interfaces gráficas, por volta de 1970, os computadores ganharam um novo periférico de entrada, o mouse. Hoje, teclado e mouse ainda são os principais periféricos de entrada em computadores pessoais. Mas devemos lembrar que também é possível falar ao computador utilizando o microfone ou até mesmo digitalizar documentos para arquivamento através do scanner. Mas de que serve um equipamento que recebe dados e mais dados se ele não apresenta nada ao usuário? Justamente, o principal objetivo de um computador é realizar os seus cálculos, tomar as suas decisões e desempenhar as suas tarefas, apresentando o quê? Dados ao usuário. Seja o resultado de um cálculo de uma planilha, seja um texto que é digitado enquanto você manipula o teclado, ou os fantásticos gráficos e sons que são produzidos quando nós jogamos. Todos esses estímulos que são gerados pelo computador e recebidos pelo usuário acontecem através dos periféricos de saída. Novamente, saída porque os dados saem do computador em direção a quem o utiliza. O monitor é o principal periférico de apresentação de dados ao usuário. Nem sempre foi assim. Os primeiros computadores eletrônicos apresentavam seus dados acendendo lâmpadas, depois perfurando papéis e posteriormente imprimindo. Ainda que televisores já existissem desde 1930, os primeiros monitores de computador surgiram somente no final dos anos 1970. Em contrapartida, as impressoras são cada vez menos utilizadas em uma sociedade que muito fala de sustentabilidade. Mas a saída de dados não para por aí. Que tal ouvir uma música? Nesta linha de equipamentos externos, existem máquinas que emitem até cheiro digital. Você deve estar se perguntando, e os equipamentos externos? E os laptops e notebooks, como que ficam? Eles possuem os periféricos básicos montados em um mesmo chassi, e o restante através de conexões. Um PC desktop foi projetado para ser expandido, aumentar a quantidade de memória, trocar processador, inserir essa ou aquela controladora. Laptops e notebooks têm como finalidade principal o quê? A portabilidade, e com isso eles perdem em outros aspectos, ficando sua expansão um pouco mais limitada. Nos computadores portáteis, monitor, teclado e até o touchpad, que é uma derivação do mouse, estão ali para interação. Mas ainda que eles sejam montados de forma agrupada em um único invólucro, sob a ótica de organização de computadores e hardware, existe a divisão entre CPU e periféricos. E os periféricos não essenciais entram em ação através de conexões como USB ou Thunderbolt. E os smartphones? Bem, os smartphones e tablets seguem a mesma teoria. E mais, nesse tipo de equipamento, o monitor, no caso a tela, desempenha o mesmo papel do teclado e do mouse, pois a entrada de dados pelos usuários é feita o quê? Através do toque, e os novos periféricos de entrada, como é o caso do GPS, que apresenta a localização exata do aparelho, permitindo navegação por mapas. E também cabe uma menção especial ao quê? Aos smartwatches, que são aqueles relógios inteligentes que, além de permitirem a utilização de muitas das funcionalidades já apresentadas por PCs, smartphones e tablets, ainda trazem novos periféricos de entrada, como sensores de batimento cardíaco, umidade e temperatura, altitude, enfim, uma série de dispositivos que em PCs ou notebooks não teriam tanta utilidade. Além da tela de toque, que faz ao mesmo tempo o papel de mouse, teclado e monitor, existe o microfone para a captação do som e os pequenos alto-falantes para emissão. Isto quando essas duas funções não são realizadas através da saída de fone. Esses equipamentos também podem ser conectados a outros por Bluetooth, Wi-Fi ou mesmo cabo de dados, normalmente padrão micro USB. Se você refletir sobre o que foi abordado nessa aula, irá perceber que,
Com o passar do tempo, os equipamentos eletrônicos estão em constante convergência. É o computador que permite conversar através de mensagem de voz, enquanto o telefone que permite editar textos e planilhas enquanto se ouve música. Em um momento de descanso, você assiste aquele filme que recebeu por WhatsApp, sendo que até há pouco tempo, vídeo era um privilégio dos aparelhos de DVD e televisão. Sim, a mesma televisão que você conectou ao seu PC. Os termos que mencionamos hoje, como PC, CPU, periférico, provavelmente deixarão de existir em um futuro, onde teremos outros equipamentos com outros nomes e uma infinidade de novas funções. É o homem e a máquina em interação e equilíbrio. Espero que você tenha gostado do assunto. Nos vemos no nosso próximo encontro e até lá.